Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de Relações entre as escalas por meio de gráficos e termômetros de coluna líquida. Aqui a gente está fazendo análise entre escalas termométricas através de gráficos. Estamos na questão número 8. A questão número 8, embora não tenha um gráfico aqui, mas eu tenho desenhado o gráfico aqui para que você possa acompanhar a resolução comigo. Esse é o gráfico em que você tem uma escala chamada B, de temperatura B, e uma escala chamada de temperatura A. Uma escala A e uma escala B, e a relação entre elas por meio desse gráfico. Mas vamos à leitura da questão. A questão diz o seguinte: o gráfico, esse que eu acabei de mostrar para vocês, indica como se relacionam as leituras delta A e delta B para as temperaturas registradas por meio de dois termômetros graduados, respectivamente, nas escalas A e B. Determine a fórmula de conversão entre as duas escalas. Letra B, a indicação do termômetro graduado na escala A quando o outro registra 96 graus da escala B. Item C, a indicação do termômetro graduado na escala B quando o outro registra 0 graus na escala A. E letra D, a temperatura em que coincide as leituras nos dois termômetros. Ou seja, são 4 itens para a gente resolver a partir desse gráfico aqui. E vamos resolver um por um. No caso, vamos resolver a letra A, que pede a relação entre a escala B e a escala A. Para tanto, a gente tanto pode pegar pares ordenados e fazer aquela relação vertical e o teorema de Tales, que a gente já vem trabalhando, como também pode pegar a equação da reta aqui, que fica fácil, porque a gente tem esse ponto aqui, onde intercepta o eixo das ordenadas da escala A. E é por esse caminho que eu vou ser um caminho alternativo. A gente sabe que essa equação da reta ela vai ter esse formato, A igual a M, equação da reta que relaciona esses dois eixos, M vezes B mais C, em que A, B e C são pontos. Esse C é o ponto onde intercepta, então a gente já pode trocar por menos 5. A vai ser a minha própria temperatura no eixo das ordenadas, que é a temperatura na escala A, que eu vou chamar de simplesmente A, chamar de A. M é o nosso coeficiente angular, que é dado pela tangente desse ângulo, e o B é a temperatura na escala B. Vou botar M vezes B, que é a temperatura na escala B, aqui em graus, e graus também na temperatura A, mais C, que é esse menos 5 aqui, menos 5. Portanto, a gente tem essa relação, A, temperatura na escala A, vai ser M, que é o nosso coeficiente angular, que já a gente forma o valor. Eu irei formar o valor menos 5. Temos aqui uma quase equação da reta. Falta só a gente achar o nosso coeficiente angular. Esse coeficiente angular, que é a inclinação dessa reta, pode ser obtido também por meio deste triângulo aqui. Tanto esse pequeno, mas eu não sei essa distância daqui para cá, mas sei essa distância daqui até aqui, que é de 24. E essa distância desse ponto a esse ponto é essa dimensão aqui, 10 até menos 5, você tem 15. Portanto, a tangente desse ângulo, que é a mesma tangente desse ângulo, vai ser dado por essa dimensão, que é 15, dividido por essa dimensão aqui, esse cateto adjacente ao ângulo, que é de 24. Se a gente simplificar em cima e baixo por 3, obtemos o 15 dividido por 3 vai dar 5, e 24 dividido por 3 dá 8. Portanto, o nosso coeficiente angular é 5 oitavos. E assim a gente conclui a relação entre as duas escalas. A escala de temperatura A vai ser 5 oitavos da temperatura na escala B menos 5. E assim encerramos o item A. No item B, ele pede o seguinte, a gente tem que voltar lá no item B, porque são vários itens. No item B,
ele pede qual a indicação na escala A quando B é 96. Então, quando B for 96, essa foi o nosso item A. O item B, vamos calcular agora. Quando B tiver a indicação de 96 graus na escala B. Vamos calcular o valor de A. Vai ficar A, vai ser 5/8 vezes 96 menos 5. Bom, a gente pode simplificar 96 por 8, que sabemos que dá 12. 12 vezes 5 dá 60. 60 menos 5 vai dar 55. Portanto, a temperatura quando B é 96, a temperatura na escala A vai assumir um valor de 55. E assim a gente resolve também o item B. Ainda tem o item C e o item D para ser resolvido. Bom, o item C, vamos lá no item C. O item C diz, qual a indicação do termômetro graduado na escala B quando o outro é 0 graus na escala A? Então agora, de posse dessa relação que a gente tem entre as duas escalas, ele quer saber quando A assumir o valor de 0, qual vai ser o valor de B. Então, trazendo essa informação para cá, temos que 0, ou seja, a temperatura na escala A 0 graus, vai ser igual a 5/8 da temperatura na escala B menos 5. Ok? Trazendo esse menos 5 para o outro lado, vamos ficar com 5/8 da escala da temperatura na escala B vai ser igual a 5. Ele passou de lado, ficou positivo. Vamos passar o 8 multiplicando e o 5 dividindo. Então, temos que a temperatura na escala B vai ser 40 dividido por 5. E assim, a gente obtém o valor de 8. Portanto, a temperatura na escala B terá o valor de 8 graus na escala B. Assim, a gente também conclui nosso item C. E ainda tem o item D, que ele pede o seguinte: qual o valor de temperatura em que os dois termômetros registram o mesmo valor, né? Quando eles coincidem. E para fazer essa questão, a gente vai supor que a temperatura na escala A vai ser igual à temperatura na escala B e vamos chamar as duas de X. Temos a relação entre elas duas aqui e aí a gente vai trazer essa relação que vai ficar X igual a 5/8 de X também, que é o mesmo valor, menos 5. Aonde tinha A, botamos X, aonde tinha B, colocamos X também. Ficamos nesse formato aqui. E assim agora a gente vai proceder com resolver o valor de X. Vamos trazer para cá esse valor, vai ficar X menos 5/8 de X igual a menos 5. Multiplicando tudo por 8, temos 8x, vai ficar 8x desse lado, 8x menos 5x igual a menos 40. Multipliquei esse lado por 8 e esse lado também, todos os termos por 8. Ok? 8x menos 5x dá o valor de 3x. Então temos 3x igual a menos 40. E, portanto, finalizamos quase no finalzinho do caderno que x vai assumir o valor de menos 40 dividido por 3. Esse valor de menos 40 dividido por 3, acredito que dá aproximadamente menos 13,3 graus, que é o valor que as duas escalas serão coincidentes, né? Mesmo valor de temperatura aí, 40 dividido por 3. Achamos, portanto, no final do caderno, a temperatura igual para as duas escalas. Bom, recapitulando a nossa questão,
temos um gráfico que é fornecido, e a partir desse gráfico resolvemos 4 itens. No item A, a gente estabeleceu a comunicação, a relação entre as duas escalas, achando a equação da reta. Então, temos uma relação entre esse eixo A e o eixo B, de temperatura B. No item B, a gente achou o valor de A quando B assume o valor de 96. No item C, achamos o valor de B quando A assume o valor de 0. E no item D, que é esse item D, achamos a temperatura comum quando A e B têm o mesmo valor. Nesse caso, 40 sobre 3, que dá aproximadamente 13,3 negativo. Os dois termômetros coincidem. Essa foi a nossa questão número 8, e ela ficou até um pouco extensa, mas tem como você analisar com calma e espero que você acompanhe. Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários. Espero que você tenha aproveitado, fique com Deus e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!